Ó, fiquei muito tempo de fora, muito tempo sem fazer live, e rolou nessa época que eu estava sem fazer live, um vídeo do Gui Wokes, mais conhecido como Nolan do Twitter, sobre youtubers de cinema e o cinema brasileiro. Eu sou um youtuber de cinema, e eu falo sobre cinema brasileiro. E eu quero entender o que ele quis dizer aqui. O que ele falou sobre esse assunto aí. Ah, Felipe, você não assistiu ainda? Eu já assisti. Mas eu quero dar meus pitacos sobre esse vídeo do Gui também. Tá bom, mas com algumas questões aí que a gente pode conversar. Vamos lá! Você conhece o Introdução ao Cinema? O curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. E eu sei que vocês já me ouviram falar isso inúmeras vezes aqui no canal, mas eu preciso falar mais uma vez pra vocês, porque eu sei que você não tá inscrito ainda. E lá você vai encontrar linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia, tudo relacionado à produção cinematográfica. E vou dizer mais pra vocês, são mais de 60 aulas já disponíveis. É uma plataforma de streaming só de aulas de cinema disponibilizadas por mim por lá. Então assim, o que você está esperando para fazer parte da Introdução ao Cinema? Ah, Felipe, mas é só 60 aulas, é só isso? Não! Além disso, todo mês tem aula nova. Tá esperando o quê? Se inscreve aí. Para cada troca de Ei, minutos que a Xaxê! gente consegue Já chegou assim. Já começou dessa maneira, do jeito que eu gosto, com esse rostinho maravilhoso. Notícia maravilhosa. fazer, a gente precisa fazer pelo menos uns 1000 filmes com qualidade igual ou inferior ao Silvio. Top argumentos contra o cinema brasileiro é esse. Inclusive, pra quem me acompanha já há algum tempo, aqui no nosso canal eu já fiz um vídeo rebatendo todo esse vídeo do Jurandir Gouveia. Um vídeo completinho, com um exposed grandão também, que nem ele fez. Ele tentou trazer o exposed do cinema brasileiro e falhou miseravelmente. Mas comunicou com o público dele, do jeitinho que o público dele gosta de receber, do jeitinho que o público que ele criou, a culpa não é do público dele. O público que ele criou, que ele ajudou a alimentar, melhor dizendo. E eu fiz um exposed do vídeo dele também, rebatendo todos os argumentos. E fui também no canal do Ian Neves. Depois assistam também esse episódio lá no canal do Ian Neves, onde lá eu, junto com o Ian conduzindo a conversa, eu fui rebatendo também os argumentos do Jurandir com um alcance ainda maior. Inclusive, esse vídeo do Ian Neves, o Mamãe Falei reagiu. Depois vocês assistam também a reação do Mamãe Falei ao vídeo meu com o Ian. É uma pérola. E, assim, se tem uma pessoa nesse Brasil que entende sobre cinema e cinema brasileiro, esse é Mama I Told Ya. One more time, please. 1, 2, 3, again. Para cada troca de hit que a gente consegue fazer, a gente precisa fazer pelo menos uns 1000 filmes com qualidade igual ou inferior ao Silvio. Exatamente. Oeste outra vez. Os Enforcados. O Os Enforcados, grande filme. Último Azul. Malu. Grande filme. Manas. Grande filme. Chico Bento. Não vi. Tia Virgínia. Grande filme. Come Back. Grande filme. E tantas Grande. outras incríveis produções lançadas apenas nos últimos anos, mas que você provavelmente nunca ouviu falar de boa parte Grace, grande filme. deles. Tá Propriedade. bom, mas por que Rica. diabos o Jurandir Gouveia tá neste vídeo? Jurandir Bolstei é um dos youtubers que utiliza sua ignorância para criticar Ô, calma aqui. Jurandir Bosteia. o cinema brasileiro. Mas aí também é aquele negócio, né? O Olavo, aquele que não fez nenhum vídeo sobre cinema brasileiro, ele começou esse negócio de debater com as pessoas, debater aspas com as pessoas, criando apelidinhos, né? E aí, assim, a esquerda sempre ficou nesse lugar de, tipo, ideias. A grande diferença é que agora a parte da esquerda tá entendendo que são as ideias que tem que ser falada também. Mas vamos fazer um pouquinho, né? Vamos fazer. É o tarado de Kiev que o Jones usa. O tarado de Kiev é muito bom. O apelido tarado de Kiev é maravilhoso. Jurandir, como influenciador, não tem bagagem de filmes nacionais. Não tem. O que é curioso, já que quando o assunto é cinema nacional, ele solta esses maravilhosos takes. Eu queria assistir de novo. Mas tem um filme que ninguém fala, é o Lisbelo, por exemplo. Eu não lembrava. Eu não lembrava dessa. Um filme brasileiro que ninguém fala. Ninguém fala, gente. Esse aqui é um filme sombrio na história do cinema brasileiro. Lisbelo e o Prisioneiro. Aquele que ninguém fala, O Alto da Compadecida. Ah, claro, Jurandir Gouveia, Lisbelo e o Prisioneiro, feito pelo ator desconhecido Celton Mello e a porra do Lineu da Grande Família. Ah, Jurandir. Tô falando sério, tá muito difícil de fazer esse vídeo. Puta que pariu, Jurandir Gouveia. Jurandir Vai ter mais. Gui, vou fazer um desafio aqui pro Gui. Eu reajo
Eu vou reagir a esse vídeo, se você fizer, Gui. Eu quero que você faça um compilado de frases impactantes de Jurandir Gouveia. Eu quero um vídeo desse. Compilado de frases impactantes de Jurandir Gouveia. Quem topa, deixa aqui nos comentários. Quem é a favor disso, deixa aqui nos comentários. Aquele cara que critica temas de filmes brasileiros sem nem sequer citar quais filmes ele está se referindo, baseados apenas em achismos. Jurandir afirma que o pobre hipotético não assiste a filmes brasileiros por causa dos seus temas, alegando que são feitos para uma elite pseudo-intelectual. Além de ter um conteúdo raso, Jurandir espalhou desinformações e partiu para ataques ao cinema brasileiro sem sequer... Esse vídeo aí. Temos aqui um vídeo de quase 50 minutos, mais de 50 minutos eu acho, rebatendo cada uma das informações do Jurandir. E lá no canal do Ian Neves também. E no canal do Mama Told Ya, nós temos um react do vídeo do Ian Neves, tá? Um brinco, porque Mama Told Ya entende de cinema brasileiro. Tem embasamento no que diz. Por que será que ele tá espalhando tanto? Não, Gui, já, isso... Que isso, professor? Já foi difícil ver o vídeo dele de novo. Não, mas aí, amigo, pô... É aquele negócio, pra fazer a crítica tem que ver o criticado. Então faz isso por mim. Que eu não quero fazer, não. Desinformação, né? Mas onde foi que o Jurandir começou a mentir tanto? Eu não sei. Então fica aí o questionamento. Brasil Paralelo. Pra não cair naquele ad hominem ridículo, todos os filmes citados anteriormente diferem em abordagem, temática e enredo. Nenhum deles usado para agradar a tal pseudo-elite intelectual hipotética que o Jurandir tanto aponta nos seus vídeos. Meu mano, quem afoda essa tal elite pseudo-intelectual que você tanto fala? Pelo amor de Deus, me diga onde ele tá. Tu mora onde, meu irmão? Me diga Mas, prof, o que esse cidadão ganha falando mal assim do cinema brasileiro? Like, view e contrato com a Brasil Paralelo. quais filmes citados anteriormente no começo do vídeo o Jurandir recomendou em algum dos seus vídeos. Eu aposto que nenhum, né? Mas pra criticar o Caba é um leão. Me lembra até uma Não, certa... calma aí, não, peraí. Deixa os leões em paz. Free leões. Tá pensando Não, menos o Wilker Leão. Menos esse. ali, certo, né? Mesmo, certo. Mas o problema disso tudo é que dificilmente você saberia quais são esses filmes se dependesse exclusivamente dos criadores de conteúdo. Mas calma que a culpa não é totalmente sua. Depende. Depende. Se você segue o Jurandir Bobsteia realmente, aí a culpa é sua, né? Não é culpa sua também. Você tem escapatória. Sabemos que muitos canais de cinema do YouTube no Brasil estão se limitando a fazer apenas o básico. E mais uma vez, eu aposto que você já tá cansado de ouvir falar sobre Tarantino, Christopher Nolan, Ih. Martin Scorsese, David Fincher, Ih. Villeneuve, Spielberg, né? E quantos outros diretores fora dessa massa hollywoodiana, do eixo hollywoodiano, esses canais falaram em seus vídeos? Glauber Rocha, Rogério Sganzella, Nelson Pereira dos Santos, Zé do Caixão, aposto que nenhum desses. Vamos lá. Deixa eu fazer um adendo aqui rapidinho. Eu sei. Ó, vamos lá. Aqui é o advogado do diabo, tá? Eu sei que nós da cinefilia adoraríamos que Glauber Rocha, Rogério Sganzella, José Mojica Marins, Nelson Pereira dos Santos, Joaquim Pedro de Andrade fossem diretores extremamente cultuados e populares no Brasil. Entretanto, não é exatamente assim que funciona. E assim, eu espero que cada vez mais hajam youtubers / críticos de cinema que falem desses diretores. Eu posso dizer que aqui eu frequentemente falo sobre esses diretores com vocês. Entretanto, é preciso também ter em mente que os youtubers de cinema também, youtubers, etc., também tem que botar comida na mesa, tá ligado? Eu sei o que eu faço e eu sei a dificuldade que eu tenho pra fazer isso acontecer. E não acontece da maneira como eu esperava que poderia acontecer. Houve, na minha carreira em especial, uma mudança substancial no momento em que eu entendi que era preciso mudar a forma. Veja só, não é sobre mudar o conteúdo. Eu, por muito tempo, fiquei nessa onda de tipo hiperacademicista e muita gente ainda acha que eu sou assim, sabe? Ainda que eu tente corriqueiramente mudar um pouco essa prática. Eu recebi, inclusive hoje, no meu Instagram, uma mensagem tipo assim: pô, já entendi que você é inteligentão, mas fala de um jeito que eu entendo aí, amigo.
E assim, eu recebo esse tipo de crítica e eu entendo super esse tipo de crítica, porque eu tô um pouco nesse lugar, que eu tô meio que no intermédio entre a pessoa que quer levar esse conteúdo pra uma galera e essa galera que acha que não dá pra esvaziar o discurso, entende? Só que durante a minha carreira eu fui entendendo que se eu continuasse aqui achando que não dá pra falar de outra maneira sobre cinema, eu ia continuar falando para o mesmo círculo de pessoas, por esse círculo de credibilidade ali, único e exclusivo, que não sai dessa barreira, que não sai, que não rompe os muros da academia, sabe? E aí o que eu busquei fazer? Busquei mudar a forma. Claro, manipular o conteúdo, tentar fazer com que o conteúdo fosse o mais acessível possível, sem que esse discurso fosse esvaziado por completo. Entende? Sem que eu esvaziasse esse discurso. Porque eu não acredito na ideia também de que do tal espectador hipotético, do tal brasileiro hipotético, de que esse brasileiro não tem a capacidade e o discernimento de entender determinados assuntos. Eu acredito que esses assuntos, muitas vezes, eles não carregam o entendimento que se deveria, porque não há um projeto de construção de gosto nessa direção. E é o que eu tento fazer aqui, um projeto de construção de gosto. Para que esses assuntos sejam minimamente acessíveis com o tempo. Não vai ser no primeiro vídeo, não vai ser no segundo vídeo, talvez não, nem no terceiro. Mas o tempo, talvez sim. Inclusive eu falo sobre isso no Introdução ao Cinema. É um curso sobre introdução ao cinema, mas não significa que seja fácil. Você vai dar o play lá na primeira aula, eu vou te dar os 7 caminhos pra aprender cinema por completo do jeito que ninguém te ensinou. Não vai acontecer. Não acontece lá no Introdução ao Cinema, não acontece aqui no canal, não acontece em lugar nenhum, não acontece na faculdade. Não acontece em qualquer lugar de produção que você vise construir algum conhecimento. Conhecer, aprender, não é fácil. Requer algum grau de disciplina, algum grau de interesse, aprofundar com determinados temas. Isso vale pra cinema também, por mais que cinema seja tão presente na nossa vida que é só sentar no sofá e dar o play no filme, sabe? Mas o cinema, por ser tão presente assim na nossa vida, ele é muito mais do que outras artes, inclusive sentido como puro entretenimento. E ele é entretenimento, mas ele também é um documento, sabe? Ele é um documento do nosso tempo. Quando a gente vê as pornochanchadas, por exemplo, para falar sobre cinema brasileiro, as pornochanchadas eram um gênero tipicamente brasileiro e tipicamente popular. As pessoas assistiam com frequência as pornochanchadas brasileiras. Era um gênero popular. Mas ainda assim, e ainda que você acredite que a pornochanchada era um gênero de esvaziamento político, de puro entretenimento, a pornochanchada estava dizendo muito sobre o que era o Brasil da década de 70, do que foi o Brasil da década de 80. Diz muito sobre o que é esse Brasil. Até hoje, na verdade. Do que é esse Brasil cínico, esse Brasil moralista, sabe? Esse Brasil que, portanto, através da pornochanchada, passa a rir das suas próprias contradições. Seja isso um esvaziamento crítico ou não. Mas é um fato, é um documento. Ali, pontuado na história, sabe? Isso tudo falando pra dizer o quê? Os youtubers de cinema no Brasil, eles também têm que botar comida na mesa. E talvez alguns deles, não tô falando todos, ainda não tiveram a oportunidade de se aprofundar a fundo nisso. Eles poderiam, sabe? A gente sabe que poderiam. Mas ao mesmo tempo, é algo que impera para além deles. E aqui a gente precisa fazer uma diferença muito clara entre culpa e responsabilidade. E aí se a gente fizer essa divisão, eu vou concordar com o Gui aqui no vídeo dele. Se a gente fizer a divisão entre culpa e responsabilidade, eu vou concordar. Porque culpa eu não culpo. Por quê? Porque o Gaveta, o Miguel, a galera do Piuí, etc., eles não têm culpa de não falar de cinema brasileiro. O Rafa, eles não têm culpa de não falar de cinema brasileiro. Porque assim impera a lógica do algoritmo, sabe? Existe uma indústria da cultura que te impõe a falar sobre determinados assuntos. E não é uma imposição de tipo assim, você tem que falar porque o resto dos assuntos você não vai conseguir publicar. Não, é que são assuntos que você vão publicar não vai ter alcance. E não vai ter. Eu sei que no vídeo do Gui, em algum momento ele vai falar, não, mas vai ter alcance sim, olha aqui os números. Existem eventos pontuais, mas a exceção comprova a regra muitas vezes, sabe? A exceção comprova as regras muitas das vezes. Então, assim, agora, a responsabilidade eu já vou para outro lugar, sabe? Eu acho que é possível se criar um senso de responsabilidade, assim, de vez em quando, falar sobre um cinema brasileiro.
Talvez não, e aí eu pausei nesse momento por quê? Talvez não do Rogério Sganzerla. Talvez não do Glauber Rocha. Talvez não do Nelson Pereira dos Santos. Talvez esses diretores, você consiga encontrar um outro criador de conteúdo que vai falar deles. Que tenha um conteúdo mais específico. Mas que se fale dos filmes lançamentos do cinema brasileiro, que não só as bombas. Que durante uma lista, coloque um cinema brasileiro ali. Entende? Aí beleza, eu acho que seria interessante que isso acontecesse. E quando isso acontecer, talvez esses criadores de conteúdo possam ser uma porta de entrada, de fato, para outros criadores de conteúdo também. Que possam chegar, fazer com que essas pessoas cheguem até o Zé do Caixão, até o Rogério Sganzerla, até o Nelson Pereira dos Santos, tá ligado? O Zé do Caixão é famosíssimo, outros canais já fizeram e renderam bem. Sim, eu acho que tem alguns autores que, se você arriscar, você consegue chegar até as pessoas. Dependendo da forma como você vai falar. É justamente isso que eu tava falando, sobre o meu conteúdo, inclusive. A maneira como eu compreendi que se eu mudasse muito mais a forma do que o conteúdo, eu conseguiria chegar até as pessoas. De repente, falar do Zé do Caixão, não necessariamente sob um intuito de reconhecimento da linguagem, etc. Mas, pô, você sabia que existe um tal diretor que fez isso, isso e isso? Leva pro âmbito da curiosidade. As pessoas vão conhecer. É a partir da curiosidade as pessoas vão indo pro específico cada vez mais. É um caminho. Entende? Mas ainda assim, eu sinto que há uma divisão aqui entre culpa e responsabilidade. A indústria da cultura nos impõe a determinados assuntos, nos impõe a continuar fazendo determinadas questões. Vou dar um exemplo do meu conteúdo também. Eu fiquei esse tempo aí agora, que vocês puderam perceber, um bom tempo sem fazer live, eu tava passando por momentos difíceis de cabeça, psicologicamente não tava bem, continuo não estando 100%, tá difícil as coisas, mas a realidade material me impõe a voltar a fazer as coisas, né? Porque eu tenho que botar dinheiro na mesa, tem que entrar dinheiro em casa, né? Então eu precisei voltar a fazer as lives. Isso não significa que quando eu parei de fazer as lives, eu parei de trabalhar, porque senão eu não ganhava dinheiro. E aí eu comecei a fazer um tipo de conteúdo que há muito tempo eu queria fazer. Um conteúdo ainda mais aprofundado, com um formato mais arriscado, um formato mais desenhado. E fiz alguns desses vídeos. Vídeos trabalhando conceitos, citações, etc. Trabalhando conceitos de livros em específico e trazendo para debate com vocês. E os vídeos não foram bem. Entende o que eu tô falando? Significa que eu vou abandonar esses vídeos? Não. Mas eu vou fazer eles com uma frequência diferente. Entende? Vai ser uma frequência de tipo... eu vou trazer o que vocês querem me ver fazendo. E volta e meia eu vou lançar esses vídeos que criam um senso de autoridade, que demonstram e fazem vocês conhecerem algumas coisas com mais profundidade. Então a gente precisa entender também, inclusive nós enquanto criadores e vocês enquanto público, que existe uma maneira de conduzir a coisa, de pautar o nosso conteúdo. Eu sei o que eu quero levar até vocês, mas para fazer com que o que eu quero chegue até vocês, eu preciso entregar também o que o algoritmo me pede. Para que, depois de 5 vídeos de react de Letterboxd, de Copa Filmes, de um react de um vídeo qualquer, eu lance um citações, onde eu pego um livro do Adorno e comente determinada citação a partir dos conceitos do livro e aprofunde a parada com você, ou fale sobre cinema soviético, aprofunde cinema brasileiro, etc. E veja, mesmo nos reacts de Letterboxd, nos Copa Filme, etc., ainda assim ali eu tento fazer um pouco do que eu quero levar. Mas eu preciso fazer um pouco de droga, um pouco de alface, sabe? Aquela ideia? Preciso, né? Mas esse é o tópico que vamos entrar agora neste vídeo. Então, roda a vinheta. O Gui tá falando aqui. O Piuí fez análise sobre o trailer de Extermínio e pegou 60k. E o Homem com H pegou 160. Gui, eu acredito em você. Eu acho que é isso que eu falei, assim. Existem alguns filmes que a galera poderia simplesmente fazer, de vez de ficar batendo. Eu concordo contigo nesse sentido. Entretanto, todavia, eu tenho certeza também que eu acho que o Homem com H poderia pegar 100k. Pegaria 80k. Mas eu tenho certeza que a polêmica levou o número de views. Também. E é isso. E é assim que funciona a internet, cara. Você levou a polêmica pra geral. E geral foi fazer o negócio porque entendeu que esse momento poderia ser um bom momento de falar sobre esse filme. Gere mais polêmicas. É bom. Inclusive pra mim, eu quero mais polêmica pra lançar. Não polêmicas envolvendo meu nome. Pelo amor de Deus, chega.
Quando o Collor fechou a Embrafilme nos anos 90, o cinema nacional perdeu seu maior apoio, assim abrindo mais espaço para a invasão cultural de Hollywood e aumentando ainda mais a desvalorização de produções brasileiras. Sem um incentivo governamental e com o predomínio de filmes estrangeiros, consolidou-se a ideia de que o cinema brasileiro é inferior. Hoje, assim como eu, muita gente cresce ouvindo que o nosso cinema é um lixo, porque simplesmente o que chega ao grande público costuma ser os filmes de comédia, as produções comerciais da Globo Filmes. E o cinema brasileiro é tão odiado. E aquele negócio, geralmente são esses filmes que chegam até pessoas, como em qualquer lugar do mundo. Como em qualquer lugar do mundo. São esses tipos de filmes que chegam até as pessoas. Normal. Que Farofeiros 2 superou Duna 2 em bilheteria brasileira. E um Pois outro é. grandioso exemplo é A Dama da Lotação, de Neville de Almeida, superando grandes produções hollywoodianas na sua época. Curioso, não? E quantas vezes você ouviu falar de A Dama da Lotação desses conteúdos desses youtubers? Alguma vez eles já falaram desses filmes? Eu já. Entenderam onde eu quero chegar? Com a licença dos doutores. Aqueles de... Nem todo canal. Nem todo canal. Aqui. Seu Jerônimo, faz a política da gente, mas seu Jerônimo não é o povo. O povo sou eu, que tenho 7 filhos e não tenho onde morar. Vale destacar que o cinema novo foi um movimento fundamental para o cinema brasileiro nas décadas de 60 e 70. Diretores como Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, Rui Guerra Tem aula sobre cinema novo no Introdução ao Cinema. E a primeira aula tá de graça, inclusive. e Carlos Diegues criaram um cinema politizado e profundamente engajado com a realidade social do Brasil. Dessa proposta surgiram memoráveis filmes, muitos dos quais você ainda não conhece, mas eu vou deixar rolando na imagem quais são. E meteu vários outros ali porque não conhecia mais, né, Gui? Mentira. O cinema novo foi fundamental para projetar o Brasil no cenário internacional. E nenhum nome representa Mas pica, só filme pica. melhor esse movimento que Glauber Rocha. É conhecido mundialmente, conquistou em 69 o prêmio de direção em Cannes, com Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Glauber é amplamente elogiado por grandes diretores. Talvez você conheça, né? É um tal de Martin Scorsese e Francis Ford Coppola. Mas será que um dia o Gaveta faria um vídeo sobre Glauber Rocha da mesma forma que faz com diretores de Hollywood? Provavelmente não. Calma, cara. Não é isso. Eu acho que é isso. Gui, inclusive eu vi recentemente que o Link do Quadrinho na Sarjeta comentou o que ele achou dos seus vídeos. E eu concordo em parte no que ele disse, assim. Eu acho que o conteúdo do seu vídeo é maravilhoso. O conteúdo do seu vídeo vai pra um lugar muito legal. Mas essa individualização da culpa nos criadores de conteúdo que me pega um pouco. Porque eu acho que não é culpa individualmente desses criadores de conteúdo, mas de uma lógica que impera nas redes sociais, que impera na internet, mas não só na internet, como na vida. Onde o que chega até a gente é aquilo que massivamente é apresentado. E o que massivamente é apresentado é imposto para um determinado tipo de comunicação. Então a gente vai para o mercado e a gente compra só um determinado tipo de maionese porque aquele tipo de maionese martela na nossa cabeça. E se aquele tipo de maionese eu consumir, é aquilo que vai ser apresentado. Entende? Então é uma retroalimentação do próprio capitalismo mesmo. É basicamente assim. Um determinado tipo de conteúdo é o que chega até as pessoas, então é esse tipo de conteúdo que vai ser apresentado. E a parada se retroalimenta. A Disney recentemente, com Lilo e Stitch, ocupou mais de 20 salas de cinema aqui em Fortaleza. Então o que eu quero dizer é, não é culpa dos criadores de conteúdo, e aí é aquela questão de culpa e responsabilidade que a gente tava falando, tá? Não é culpa dos criadores de conteúdo. E aí, criadores de conteúdo, eu estou falando aqui tanto dos que foram apresentados pelo Gui aqui no vídeo, como de todos os outros criadores de conteúdo na internet. Tá? Porque a internet tá cheia de criador de conteúdo, cheio de guia de consumo, cheio de vídeo que não é exatamente crítico. Tá cheio.
A culpa não é desses criadores de conteúdo, mas de um conteúdo que é apresentado de acordo com uma dinâmica específica. Entende? Esse tipo de conteúdo só existe por isso. Em um único dia. Em certos shoppings não. Mas, prof, você não acha que um criador de conteúdo precisa ter uma responsabilidade no que faz? É exatamente essa palavra que você usou que eu tô falando. A diferença entre culpa e responsabilidade. O criador de conteúdo ele tem responsabilidade pelo que ele faz. A culpa pelo que está sendo apresentado é outra. É aquela velha... Não sei quem foi que me falou essa anedota, mas é uma história de dois caras que estavam salvando pessoas que estavam caindo de uma cachoeira, de um penhasco. E várias pessoas caíam de cima do penhasco. Eles ficavam dia após noite salvando as pessoas que caíam de cima do penhasco. Até que chega uma terceira pessoa e fala assim: pô, que tal a gente ir lá em cima? Entende? O criador de conteúdo é essa galera que tá caindo aqui embaixo. Foi a Laura Sabino no Vertigem. Isso. Obrigado. É essa galera que tá caindo aqui embaixo. Existe responsabilidade nisso tudo? Sim. Mas que tal a gente ir lá em cima? Entende? Que tal a gente ir lá em cima e lá de cima falar pra essa galera que tá caindo, falar assim, pô, de repente, pá. Mas não no sentido da culpa. Existem momentos no seu vídeo, que eu já sei, porque eu já assisti, em que você fala um pouco disso. Pô, de repente, aí é o lugar da dica, eu acho maneiro. Pô, de repente você faz um vídeo aí que vai chegar, que você sabe que vai chegar em mais pessoas, e tu coloca um filme brasileiro aí no meio. Pá. Acho maneiro, sabe? Aí eu acho top. Não havia sequer sessões para outros filmes, mesmo quando a própria empresa competia consigo mesma, lançando quase que ao mesmo tempo de Thunderbolts. Enquanto isso, Homem com H, o único filme brasileiro que poderia competir, estava fazendo sucesso com O Poder da Amizade. O resultado, o público teve que esperar pelo streaming. O poder da amizade é muito foda. E quando finalmente chegou na Netflix, mostrou sua força. Ficou no top 1 da Netflix e entrou no top 7 global do Letterboxd. Imagina como esse filme se sairia no cinema se tivesse mais sessões, né? Ou seja, o problema do cinema brasileiro não é por falta de talento. Não é porque é feito para uma pseudo-elite intelectual bater palmas. Muito pelo contrário. Na verdade, sempre que... É só a gente ver o exemplo recente, né? Que venceu o Oscar, inclusive. O Oscar como definidor do cinema brasileiro, né? Mas vamos lá. Quando a gente tem dinheiro pra fazer filme, é o que dá. É por falta de distribuição. E aqui eu não tô falando que ainda estou aqui o melhor filme brasileiro da história. Não é isso. É entender o seguinte. Se você entrega dinheiro pro brasileiro, você vê que técnica não falta, sabe? Falta de salas de cinema, por ter concorrência bilionária pegando todas as sessões dos cinemas. O melhor filme da sua vida pode estar passando agora no cinema, mas você não sabe porque tá passando 20 sessões do relançamento de Interestelar. Cara, só esse ano foram umas 2 vezes. Tudo no final é só o capitalismo. Aí você cravou! Ponto. Convenhamos que você que está assistindo esse vídeo aqui conhece o... Ué, agora que você vai começar a falar sobre youtubers de cinema? Você não tinha começado ainda, não? E, né, agora eu vou começar a ficar calado. Gaveta, né? Eu particularmente não tenho nada contra ele. Tenho até amigos que gostam. Mas o ponto não é esse. O ponto é como ele enxerga e a maneira que ele enxerga o cinema brasileiro. Isso ficou muito claro no dia que ele publicou sobre os melhores filmes brasileiros, justamente no dia do cinema brasileiro. Eu acho que esse é um dos piores vídeos que eu vi na minha vida. O que é que você percebe com isso nesse vídeo? Que o Gaveta, na verdade, não apenas não consome o nosso cinema, mas não parece se importar tanto com ele, visto que a lista dele parece um chat GPT ambulante. E como é que eu posso provar isso? Eu vou mostrar exatamente agora a lista e o nome dos filmes. Misericórdia! Rapaziada, não tem nenhum problema você ter filmes favoritos, os clichêsão, não tem nenhum problema. O problema é o influenciador de cinema, um cara que influencia, um cara que tem um canal de cinema, mas que não tem repertório algum no próprio cinema do país, cara, isso não existe! Criadores como o Gaveta acabam perpetuando essa visão limitada sem sequer explorar a riqueza e a pluralidade do cinema brasileiro que vai muito além do top 10 do chat GPT, cara. Isso não existe, principalmente pra quem é criador de conteúdo. Lembrando que eu não tenho nada contra o Gaveta, tá? Em 2024 e agora em 2020. O Gui mandou um chat GPT, me fala 10 filmes brasileiros aí.
O cinema brasileiro tá com uma qualidade muito melhor que o do cinema hollywoodiano, mas você não vê influenciador falando, você não vê esses canais do YouTube citando esse filme, não vê eles comentando sobre. Mas, cara, como é que fica? A gente vai ficar Essa cena é pica, tá? O banquete de Hamlet. só Foda. nesse chat GPT, top 10 filmes brasileiros pelo resto da vida, ou sei lá, melhor. tipo, Desculpa. como é que vai ser? Tipo, caralho, porra, como é que faz? Pra mim, os melhores filmes do ano são atualmente brasileiros, da mesma forma que foi o ano passado, mas nesse ano é o Oeste outra vez, do Érico Hassi, um filme goiano de faroeste, e o outro é Os Enforcados, do Fernando Coimbra. E pra mim tem um dos melhores finais do ano, uma das melhores sequências finais do ano, mas E eu vou discordar aqui, tá, Gui? Eu acho a sequência final de Enforcados muito boa até a Leandra Leal abrir a boca no final. Pode abrir a boca, tá, Leandra Leal? Pelo amor de Deus, a minha fala foi horrível. Vamos lá. Até o momento em que tem a frase final do filme. A frase final do filme não precisava. Nossa senhora, deu uma vergonhinha aquela frase final. que você provavelmente nunca saberia disso. Observação, esses filmes ficaram menos de uma semana no cartaz. Que tristeza. Eu não sou viado. Agora, quando eu for, pai, aí o Brasil inteiro vai saber. Quem lembra quando estreou Homem com H e que estava lá no topo de bilheteria do Brasil, disputando com 5 potências Pô, hollywoodianas, não é, Gui. A frase final não dá. e que mesmo nessa época, quando estava no maior nível Leandra Leal está calada a partir de hoje. Não, gente, pelo amor de Deus, foi horrível o que eu falei. de bilheteria do Brasil, vários youtubers resolveram ignorar o sucesso de Homem com H para focar em outros vídeos de produções que não tiveram tanto engajamento como teriam para Homem com H. Aí você deve perguntar, pô, como é que esse cara tem tanta certeza de que Homem com H faria tanto sucesso? Não sei. Pergunte ao Rafa Camargo. O triste disso tudo é que transformar o deboche ao cinema brasileiro virou um conteúdo de regra. Dá mais clique ridicularizado que valorizar. O público aprende a rir que é Desculpa, Leandra Leal. Desculpa. nosso, como se o Brasil só produzisse lixo. Muitos youtubers só trazem filme brasileiro pra criticar ao invés de trazer os Estão filmes querendo bons. silenciar Leandra Isso não é Leal. crítica, é desrespeitoso, é cuspir na cultura, é cuspir no nosso cinema, é cuspir em toda uma geração de cinema que foi construída ao longo desse século. E nada soa mais desrespeitoso do que dar palco para o internet ou filme justamente na época em que o Homem com H estava Filme pica, tá? Filme pica. Marcou um momento da internet brasileira. Ah, é um lixo, mas marcou. lutando para se manter no topo de bilheteria. Isso mostra a escolha clara que rir de um filme brasileiro é melhor do que trazer um bom filme brasileiro. Afinal, todo o público desses canais foram alimentados com isso, que é ridicularizar o cinema brasileiro. Esse cinema estrangeiro. É bom, assim, e essa crítica eu acho válida, tá? Essa crítica eu acho realmente válida. Eu acho meio... Eu acho que, assim, o filme brasileiro tá aí pra ser criticado, tá? Isso aqui é uma coisa importante que se diga. Eu acho que, inclusive, faz parte do desenvolvimento do cinema brasileiro, desenvolvimento da sua linguagem, que haja a possibilidade de criticá-los. Não acho, definitivamente, que isso seja o fator preponderante para fazer com que o cinema brasileiro se desenvolva. Eu acho que é uma frase de efeito muito forte para se usar de maneira vazia, tá? O que eu quero dizer? De novo, para deixar isso bem claro, é importante que o cinema brasileiro seja criticado. Que a gente não parta de um discurso vazio de que para defender o cinema brasileiro precisa validá-lo o tempo inteiro, falar bem dele o tempo inteiro. Ao mesmo tempo em que não basta também a gente ficar falando que tem que criticar mesmo o cinema brasileiro sem que se compreenda a realidade material do cinema brasileiro. Sem que se compreenda as dificuldades de se fazer cinema no Brasil, sem que se compreenda a política envolvendo o cinema no Brasil, a política cultural brasileira, sem que se compreenda a necessidade de regulamentação de streaming, sem que se compreenda as políticas de fomento no Brasil, sem que se compreenda a política de editais. É importante que se critique para além do filme, porque a cinefilia ela tem um pouco disso, ela acha que os filminhos são feitos para ela, mas existe um trabalho, sabe? Existe um trabalhador envolvido nele, e o cinema é feito para eles, sabe? Que são eles que vão ter que alimentar a galera em casa, sabe?
A gente consome esses filmes e é maravilhoso que esses filmes sejam feitos pra nós também. Porque é isso, a cultura faz a nossa cabeça ficar melhor, inclusive. A cultura é fundamental nesse sentido. Ela é inútil justamente porque ela nos alivia em algum lugar. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que o reconhecimento e a valorização do cinema brasileiro está para além de é preciso criticar o cinema brasileiro para ele se desenvolver. É para também entender que existe um processo. E quem passa por esse processo é esse trabalhador. Sabe? Quem passa por ele é esse trabalhador. Então tem que criticar sim. Mas ao mesmo tempo tem que dar luz a isso aqui. Sabe? Tem que criticar o cinema brasileiro sim, porque sem crítica não há desenvolvimento. Mas ao mesmo tempo é preciso dar luz às necessidades que esses trabalhadores precisam para desenvolver um cinema de qualidade. Essa é a parada que a gente precisa ter em mente. Pra não cair num discursinho vazio do que significa desenvolver o cinema brasileiro só por criticá-lo. Ao mesmo tempo, eu acredito que a crítica do Gui aqui também é muito forte. Porque é isso. É preciso criticar o cinema brasileiro. Mas quando tu escolhe só os filmes criticáveis, aí também é meio paia. Aí é meio paia. Por mais que assim, a gente saiba que existe um conteúdo de humor aqui, etc. Mas, sei lá. Quer o baixo preço, porque o que ele busca, na verdade, é a penetração cultural, é o domínio ideológico do mercado intelectual do público brasileiro. Mas esse problema de colonização cultural é um problema complexo do Brasil, porque, inclusive, a vanguarda da intelectualidade brasileira é colonizada pela ideologia norte-americana, de forma que o problema de cinema é um problema trágico. É aqui que a gente bota a menina tomando chopp na mesa de bar? É nessa cena aqui que rolou isso? Gui. Seja bem-vindo ao clube, Gui. Porque os empresários não compreendem o problema industrial, os intelectuais são colonizados. O governo encara o cinema com desconfiança. Enquanto isso, o Brasil, entrando no ano 2000, está com a sua indústria cinematográfica reduzida a zero. Dediquei 20 anos da minha vida ao cinema brasileiro, sou um dos principais artífices da Embrafilme, realizei alguns filmes brasileiros de repercussão internacional e me encontro no Brasil marginalizado e sem ver nenhuma perspectiva de saída para o cinema. É isso, é sobre o trabalhador no Brasil. Sacou? É sobre isso. Eu vou te dar muito orgulho, meu velho. Eu sou contra criticar filmes brasileiros, muito pelo contrário, um dos piores filmes do ano é justamente um brasileiro. Um dos piores filmes do ano depois de Amores Materialistas. Não, Amores Materialistas não é tão ruim assim, não. Não. A diferença é que eu prefiro muito bem valorizar os bons. Não é bom, mas não é ruim. Uns filmes como Oeste Outra Vez e até mesmo O Último Azul e vários outros que merecem serem vistos, que nenhum filme foi feito pra uma tal pseudo-elite intelectual que o Jurandir Bosteia tanto fala nas merdas desses vídeos. O problema disso tudo é quando canais grandes e influentes que só falam de cinema nacional pra ficar metendo pau, eles sabem que se mostrasse os melhores filmes do ano que são nacionais não ia ter o mesmo engajamento que falar mal. Acostumaram tanto o seu público a consumir conteúdo superficial, feito pra rir e reclamar, simplesmente não dá pra descobrir algo novo. Não dá pra se aprofundar no cinema, não dá pra se aprofundar. E é isso, assim, é a lógica do algoritmo real, tá? Ódio engaja, gente. Ódio engaja. No cinema brasileiro, não dá pra se aprofundar no que é nosso. Porque tá ocupado demais falando de Tarantino. Estão falando das mesmas coisas de sempre, enquanto seus seguidores seguem comendo a mesma lata velha que foi feito durante todos esses anos. E já não é novidade pra ninguém que o Jurandir Gouveia tem um público majoritariamente de direita anti-cinema brasileiro, que já diz muito, porque se ele seguir publicando filmes bons, provavelmente vai perder metade desses seguidores. E esse anti-intelectualismo não só desvaloriza o nosso cinema brasileiro, como forma um público ignorante, como forma um público mimado e anti-intelectual. Aí, quando você centra no Jurandir, eu tô, porra, é aqui, vambora. Não tem interesse em se aprofundar no nosso cinema. Fala. E no fim das contas, isso diz muito mais sobre o criador do que dos próprios filmes.
Isso também vale pra você, ignóbil, que fala que o cinema brasileiro só faz filme de bandido e quando tem a porra do Scarface de perfil. Como filme favorito poderoso. Cinema americano só fala de família. No final das contas, é tudo sobre família. Ah, mas tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Super tecnicamente habilidosinho, espertinho. No final é sobre a família tradicional. Ah, mas... E o sonho americano? Ah, mas como é o nome agora? O do Paul Thomas Anderson? Uma batalha após a outra sobre revolucionários. E faz um retrato fidedigno da política atual americana. É bom deixar claro isso aqui. Faz um retrato fidedigno. No final das contas, é só sobre a família que se desestruturou e ela precisa se reunir no final e eles vão ficar benzinho, amorzinho e tudo bem. É sempre a mesma coisa também, gente. E tá tudo bem, assim, sabe? A parada é a seguinte, essa é a realidade política e material dos Estados Unidos. É falar sobre família, todo mundo juntinho e paz e amor no final. Assim é. Ou sobre falar como as famílias estão desestruturadas. É sobre família. No geral. Ah, não, mas nem todo filme tá bom. A exceção comprova a regra. Tô falando de uma generalização, porque existe um padrão. No cinema brasileiro só tem cinema de favela, de putaria, pra sociólogo ver, filme denúncia. Caralho, você deu vários exemplos aí, hein? Porra, a gente tá até mais diverso que os Estados Unidos, então. A parada é a seguinte, nós temos uma realidade material diferente da deles, então a gente vai falar desses filmes diferentes, porra. Normal. O chefão desgraçado! Tive que parar esse vídeo pra dizer que recentemente eu assisti A Última Azul e é engraçado ver como a sessão tava lotada às 6 horas da tarde numa segunda-feira e o filme que tava com cheia de senhorinhas dentro da sessão foi a coisa mais fofa e ainda assim o filme tem menos de 2 sessões por dia. Enquanto isso, Interestelar reaparece em várias salas no seu 50º relançamento nos últimos meses. E um detalhe, O Último Azul ganhou o Urso de Prata em Berlim em 2025, que é o segundo prêmio mais importante do festival, mas claro, dizem que o problema do filme nacional é feito para elite pseudo-intelectual, e não há falta de salas, não há falta de políticas. E o resultado disso tudo é que o filme premiado brasileiro não teve espaço da mesma forma que o 50º relançamento de Interestelar. Enquanto isso, os criadores de conteúdo fazendo um review de Alien, Boku no Hero e fazendo briga com Peter do Ei Nerd. Ah, mas essa eu apoio. Calma aí, peraí. PH, eu te amo, você sabe, né, PH? PH é uma pessoa super do bem, gente. PH é maravilhoso, calma. Pô, aí eu apoio. Você não apoia, não? Quem não apoia isso aqui? Pô, eu nem vi o vídeo ainda. Mas eu já apoio. Assustador. Eu já vi muitos comentários de gente querendo me retrucar, informando que os criadores de conteúdo não trazem filmes nacionais para o canal porque não dá dinheiro. Isso até faria sentido se não fosse pelo mesmo motivo de que os criadores de conteúdos vivem na superfície do assunto, ao invés de explorar vários temas que poderiam muito bem alimentar os seus seguidores, mas não é o que vemos atualmente, infelizmente. Seria de grande avanço canais como Piuí, Gaveta e outros maiores falarem sobre cinema brasileiro, nem que seja por 5 minutos dentro de um podcast como o PeeWeeCast, nem que seja pra falar sobre filme brasileiro em certos temas que existem dentro desses canais. Achei bom. Mas é uma coisa que eu vejo que não acontece com frequência e é isso que me deixa um pouco indignado. Tipo assim, o PeeWeeCast tem mais de 300 episódios e não tem um episódio nem sequer dedicado ao cinema brasileiro, a falar dos filmes, assim, se mantendo apenas na superfície do assunto, sabe? E até tem um vídeo sobre cinema brasileiro, mas acho que não é tão interessante, sabe? Não é um ataque ao Piuí, ou ao Miguel, ou ao Léo, porque eu, como um seguidor nato do PeeWeeCast desde 2019, eu só tenho certas críticas ao conteúdo deles, mas eu não tenho nada pessoalmente contra eles, eu até adoro os meninos. Menos o Marcelo, mas de resto é uma coisa que eles podem evoluir com o tempo e sei lá, talvez receberem... Miguel, vamos fazer um episódio sobre cinema brasileiro?
Me chama aí. As críticas e abraçarem elas e procurarem se desenvolver em Vamos calar a boca desse Brasil? Vamos. certos assuntos que chega um momento em que fica um pouco datado, sabe? Mas enfim, voltando. Vocês sabem me dizer quais desses canais faliram por incluírem críticas ou análises do cinema brasileiro dentro dos seus canais? Eu acho que a diferença desses canais para os outros é que eles realmente amam falar sobre o assunto sem ter medo de cair em represálias do público, porque eles alimentaram eles de uma maneira que o público vê e não tem nenhum tipo de remorso em assistir. O que importa é falar e Não deu exemplo do meu canal porque o meu canal é falido. Então, não dava nem pra usar o meu exemplo. compartilhar com todo mundo. Você ia acabar... Se usasse meu canal, ia ser tipo... Porra, tô dando margem pra galera, tá ligado? Desculpa. O meu é falido. Eu tento, mas não é. O meu é falido. Nem que o seu público não seja, tipo, majoritariamente de cinema. O Luigi do canal Luigi Verso citou uma vez em live pra todo mundo assistir Oeste outra vez, sendo que esse não é nem o tipo de conteúdo dele, sabe? No final, o que importa é você falar bem de coisas boas, o que importa é você compartilhar pro seu pessoal, começar a alimentar eles com coisas boas ao invés de só as retrucadas de filmes horríveis, sabe? Filmaço. Luigi, qual filme você indica? O Ash outra vez, daqui um ano. Luigi, qual filme você indica? O Ash outra vez. Então tá aqui, ó. Hoje, quarto, dia 13, não sei se vai ter reprise. Mas bom, agora não tem desculpa mais, né? Então por isso que eu digo que é muito importante você recomendar, nem que seja pra aquele cara que odeia ele, pra ser aquele cara que fala merda. Bom, aí Não é só bom. citar, sabe? Tipo, cita os melhores que tu acha, faça ele mudar de ideia. Então, caso tenha alguém assim aqui, então... 5 filmes muito fodas do Brasil, de Guilherme Lima. Não critica meus amigos, mas o Mama I Told Ya pode criticar. Esse pode. Jurandir Gouveia? Pode criticar. Pode criticar. O primeiro filme muito foda é São Paulo, Foda. Sociedade Anônima. Eu considero esse um dos principais pilares pra quem deseja começar o cinema brasileiro. Ele tá disponível gratuitamente tanto no YouTube e como eu não quero que a Netflix veja, ganhe dinheiro com isso, então assista gratuitamente no YouTube, mas também tem na Netflix caso você tenha, mas enfim. Terra, então. Mas se você assistiu São Paulo S.A., faz uma dobradinha e aí eu vou falar um filme cubano. Assiste São Paulo S.A., logo em sequência assiste... Porra, eu fui falar do filme Memórias do Desenvolvimento. Memórias do Subdesenvolvimento do Tomás Gutierrez Alea. Transe de Glauber Rocha. Eu não preciso nem falar o que é que eu acho do Glauber Rocha, principalmente dos seus filmes, porque eu amo sua grande maioria de filmes. E o meu favorito dele é Terra em Transe e tá disponível gratuitamente no YouTube. Então... Gente, isso é uma outra coisa. Ah, Felipe, vocês ficam falando aí pra assistir filme brasileiro, etc, mas eu não consigo encontrar em lugar nenhum. Primeiro lugar que vocês vão procurar cinema brasileiro: YouTube. Principalmente se forem filmes anteriores à década de 90. YouTube. Por que eu digo anteriores à década de 90? Porque a partir da década de 80, num geral, são filmes que estão meio que sob o monopólio da Globo Filmes, ou pelo menos grande parte deles. E aí você não vai encontrar no YouTube. Mas antes da década de 90, procura no YouTube que tem grande chance de acertar. Ah, e se eu for achar... Quero ver pornô chanchada, não tô achando. Procura naquele site que você vai ver outras coisas. Procura. Dê uma conferida lá. Eu vou fugir um pouco dos filmes antigos, então vou trazer uns novos. Eu trago Oeste outra vez, um dos meus filmes favoritos da década, um dos meus filmes brasileiros favoritos do ano. Está disponível gratuitamente no YouTube, por enquanto, até alguém ver e apagar. Mas, tirando isso, você também pode encontrar na Telecine e na Amazon Prime Video. Ele tem o Babu Santana ex-BBB. Muito foda. E eu vou dizer o seguinte, a gente entrevistou o Érico Rassi e o Oeste outra vez foi filmado antes do Babu entrar no BBB. E o filme foi lançado esse ano. Olha como é que é a dinâmica de se fazer cinema no Brasil. O filme foi filmado antes do Babu entrar no BBB e ele só foi lançado agora. Tá ligado?
Meia-noite, levarei tua alma. Pica. Não preciso nem falar sobre Zé do Caixão, né? Uma figura icônica do terror brasileiro, mas que é muito bem visto lá fora, mais do que do próprio país. O que não era pra isso acontecer, então eu trouxe aqui o pai do terror brasileiro. Tá disponível gratuitamente no YouTube. O que é a vida? O que é a existência? O que é a morte? Pra ser honesto, eu fiquei com um pouco de dúvida do que trazer, então eu trouxe Cidade de Deus. Inclusive, Tracheira Violenta vai no Vertigem. Não, brincadeira. Dia 28. Eu trouxe o meu filme brasileiro favorito, A Mulher que Inventou o Amor, de Jean Garret. Eu até queria falar muito Excitação de Jean Garret é melhor. Mas Uma Mulher que Inventou o Amor também é muito foda. bem sobre esse filme, mas eu quero que você assista normalmente, sem que eu dê pitaco. Você vai adorar, provavelmente, porque é meu filme favorito. Então, se eu gostei, é porque realmente é muito bom. Claro. E ele tá no meu top Perfeito. 4 do Letterboxd. E adicionar aqui o Mar Negro, do Rodrigo Aragão, uma produção de terror que assisti recentemente. E é incrível como um filme que custou menos Não citou Falsa Loura. de R$10 uma garrafa de cachaça consegue ter um dos melhores finais em um filme de terror que eu já assisti na minha vida. Disponível gratuitamente no Pluto TV e em canais de drive no Twitter. Ó, o Central Pandora aí no chat. O Léo Miguel tá tentando lançar Amado Pai até agora. Só saiu em festival. Muito difícil para brasileiro produzir. Ainda mais difícil de chegar onde precisa. Perfeito. É isso. O Érico Rassi fez o filme antes do Babu entrar no Big Brother e só conseguiu lançar agora. Então, assim, não é só... No Brasil, a dificuldade de se fazer cinema não é só fazer o filme, tá ligado? É difícil porque você primeiro tem que fazer parte da disputa de um edital. Aí, depois de disputar o edital, você tem que conseguir esse dinheiro. Desse dinheiro, você vai ter que juntar todas as notas, comprovar tudo que você tá fazendo, com um dinheiro reduzido, um dinheiro limitado. Não adianta você querer fazer todas as coisas do mundo no filme, porque você é um autor e você quer pegar aquele pôr do sol. A produtora vai falar assim, meu amigo, só tem essa diária pra fazer, cara. Só tem essa diária pra fazer essa filmagem. Se você não conseguir, vai chegar de noite e você não vai conseguir fazer o que você tá querendo fazer. Então faz logo. Faz logo essa porra. Não fica de palhaçada, não. Tá ligado? Ah, mas vamos tentar emular o pôr do sol. Não existe isso não, amigo. Vambora, faz essa porra. E aí o filme fica pronto. As filmagens. Aí tem a pós-edição. Aí depois disso tem que lançar. E aí é outra parada. Tem que lançar, distribuir. Não tem dinheiro pra distribuição. Meu amigo, aí você não tem espaço pra sala. É loucura fazer cinema no Brasil. Antes de iniciar esse tópico, eu queria agradecer a todos que vieram até aqui. E antes de eu gravar esse vídeo, eu gravei com o microfone, só que o microfone era ruim. Depois eu olhei o do trabalho, depois de 15 minutos você percebe que o áudio tá bom. E nos últimos 15 não, então eu fui burro. Meu primeiro vídeo, minha primeira edição. Então eu peço desculpa e compreensão aí a todos. Conclusão. Nos últimos 2 anos eu comecei a explorar Ih, lá mais vem o Leão de novo. Puta que pariu. do cinema brasileiro. Eu lembro até de ter falado pra minha namorada que assistiremos mais filmes depois da gente ter saído da sessão de Marte 1. E o que aconteceu desde lá é que... Eu acho que eu vou assistir um filme brasileiro. Eu vou assistir o filme do Belo hoje. Em 2014, meu top 20 tinha vários filmes brasileiros, principalmente cearenses. E atualmente meu top 5 é a maioria brasileiro, como Os Enforcados, Oeste Outra Vez, O Último Azul. Filmes esses que mal tiveram espaço nos cinemas, que é uma coisa que eu trouxe várias vezes aqui nesse vídeo. E que também não foram comentados por grandes criadores de conteúdos, né? Fora os críticos normais. E a pergunta que fica é: por que falar de tudo menos do que é nosso, sabe? Canais enormes e com grande influência têm a voz pra mudar muita coisa. Esse cenário, muita gente ainda acha que o cinema brasileiro é só favela movie ou filme de nordestino pobre. Isso, tipo, era espantalho de 10 anos atrás, mas que mesmo assim muita gente fala hoje. Eu apareci no final pra não dar exemplo do canal falido, né? É isso. Eu sei que eu tô falido. Eu sei que eu sou um canal falido, eu não posso servir de exemplo, que se eu fosse o exemplo aqui, a galera ia vir, lá, tá vendo? Fazer vídeo de cinema nacional dá merda. Ia ser o contrário. Mas se você quer explorar mais sobre esses filmes, estou deixando na imagem alguns dos perfis que mais acompanham e divulgam o cinema brasileiro.
E me desculpe se eu esqueci de algum, tá? É porque realmente eu tô há uma semana editando esse vídeo e tem muita coisa. E esses youtubers que não quiserem fazer nada, tá tranquilo. Tipo, ninguém é obrigado a falar sobre filme brasileiro, até porque não tem nenhuma arma apontada pra cabeça de vocês. E o que fica é, tipo, quem não se desenvolve fica na superfície realmente são os youtubers. Mas tem uma arma apontada na cabeça dessa galera toda pra falar sobre o que falam. Sabe? E aqui não é, tipo... É isso, a gente precisa do view. A gente precisa botar comida na mesa. Sabe? Eu sou um falido mesmo, então assim... Foda-se pra mim. Mas você não pode ficar também nessa superfície. Tome cuidado pra vocês não ficarem apenas na parte de cima, ao invés de explorarem mais o nosso cinema. Pra não ficar espalhando também tanta desinformação e desrespeito a respeito da nossa cultura, que é vasta, é ótima, o nosso cinema é perfeito. Obviamente tem os seus filmes ruins, tem os seus farofeiros, tem os seus filmes do nosso Adam Sandler, mas o que fica pra cá é que... Galera, assistam mais filmes, de preferência filmes brasileiros, acompanhem gente que fala de filme brasileiro, sigam páginas de perfis no Twitter que falem de filme brasileiro, porque se você depender do Instagram, vai ter só aquele... Não, no Twitter não. Twitter não. Vai no Instagram, vai no meu Instagram. Não segue o que o Gui tá falando aqui, não. Vai no meu Instagram, que meu Instagram tem muito conteúdo show. Twitter não segue essa porra, não. E lá é só ódio, gente. Pelo amor de Deus. Aqueles criadores que falam a mesma merda. Menos o Gui. Sigam o Nolan do Twitter. Ele vocês podem seguir. Agora. Twitter não. Esquece Twitter. De sempre. O atual Hollywood tá em decadência. E seria muito bom pra nós explorar o nosso cinema, justamente porque o que resta pra gente é não ficar vivendo apenas desses filmes enlatados, desses filmes da Marvel, desses filmes blockbusters que custa 300 milhões e é pior que um filme mais fraco. O algoritmo precisa ser regulamentado. Meu amigo, eu acho que nem as empresas entendem o algoritmo que eles mesmos criaram. É uma parada assim, eles criaram um algoritmo, foram alimentando esse algoritmo com o tempo, e acho que nem eles mesmos entendem o Frankenstein que eles criaram. Como é que, pra onde isso surgiu, pra onde isso tá indo. Aí eles criam um apêndice ali no algoritmo pra fazer ele ir pra algum lugar, só que tá indo, amigo, tá indo. Do Brasil, então o que deixa... É claro que assim, existe um direcionamento que eles entendem bem, que é tipo assim, esse tipo de conteúdo aqui vai ser entregue e esse aqui não, mas existe muita coisa ali que tá assim... Eles falam, faça isso que o algoritmo gosta. Mas na semana seguinte é outra coisa já. Que pra vocês é que assistam mais filmes, sigam essas páginas de perfis e não fiquem apenas na superfície do nosso cinema, por favor. Desenvolva mais, procure mais, que você vai descobrir muita coisa boa que tá escondida há muito tempo no nosso cinema, mas ninguém nunca fala pra você. Fica a dica. Fica a dica. Guilherme, olha com quem eu tô aqui, com o Érico Haas. Olha aí. Manda um alô aí pro Guilherme. Luca Leal e Érico Haas. Obrigado aí pela campanha. Não tem dado muito resultado. Tadinho do Érico. Tá falido igual eu. Tadinho. Pô, Nola, vai ter que fazer... Vai ter que se esforçar mais, o Nolan do Twitter. De público, mas tem dado muito resultado. Enfim, obrigado. Enfim, mas tem dado muito resultado. Enfim. Eu não consegui pensar em algo que tenha dado resultado. Desculpa aí. Continua, amigo. Ó, ele já sabia de você, tá? Eu cheguei aqui falando... Claro, todos os seus posts. Aí, ó. Muito bom. Obrigadão. Bom demais. Bom demais. Gostei muito do vídeo. Acho que tem algumas críticas, normal isso. Mas esse final aqui fechou com chave de ouro. Chave de ouro. Não tem dado muito resultado, mas... de público. Mas tem dado muito resultado... Enfim. Segue teu trabalho aí, amigo. Continua. Continua aí que tá legal. É basicamente o que eu faço aqui também. Continua aí, amigo. Vai até onde dá. Ninguém vai assistir teus vídeos, mas continua. Então, se tu gostou desse vídeo e ficou até o final, quer mais cinema brasileiro, curte o vídeo, comenta, apoie o canal, seja um membro aqui do canal. Você patrocina essa jossa, gente. Pra que a gente possa falar sobre mais cinema brasileiro aqui, eu preciso que vocês financiem essa porra pra continuar acontecendo. Tá bom?
Então tá bom. Curtiram o vídeo?